Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Indica a alternativa em que só aparecem substantivos abstratos. Primeiro ponto, eu vou conceituar o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato. Lembrando que essa classificação ela não pode ser feita ao mesmo tempo. Como assim? Um substantivo ele não pode ser, na mesma acepção, no mesmo contexto, concreto e abstrato. São classificações excludentes. Agora perceba que em determinados contextos um substantivo ele pode ser abstrato, em outro concreto. Na questão, há opções em que o substantivo pode ser concreto ou abstrato, e como há ausência de contexto, a gente tem que inferir por outros critérios. Então, vamos defini-los. Primeiro ponto, o que é o substantivo concreto? O substantivo concreto é aquele que o quê? Ele tem uma existência independente, e ele nomeia seres imaginários ou seres que são reais, né? Seres tangíveis. Agora perceba, às vezes isso é explicado de forma incorreta. Por quê? Alguns professores, principalmente no primário, para facilitar o aprendizado, dizem que o substantivo concreto é tudo aquilo que é tangível, né? Tudo aquilo que pode tocar. Aí a professora, que eu chamo de tia Teteia, ela chega, substantivo concreto é tudo que tu pode tocar. Toca no quadro, toca no aluno, toca no chão, toca na mesa, aí acabou. Ela ensina isso, aí o aluno fica com isso na cabeça. Aí os tempos vão passando, o aluno vai fazer a prova de concurso. Aí vai fazer a prova de concurso, chega lá, fada? Fada é substantivo abstrato, não consigo tocar. Marcou, sentou, né? Por quê? Porque fada é um substantivo concreto. Como eu disse, o substantivo concreto ele designa tanto seres reais quanto seres mitológicos, tais como fada, diabo. Independentemente da crença que você tenha, os substantivos Deus e diabo são concretos, né? A sua existência é independente. Agora, já que isso foi conceituado, vamos aos substantivos abstratos. O que são os substantivos abstratos? Se os substantivos concretos são aqueles que não dependem de ninguém para existir, os substantivos abstratos são aqueles que dependem de alguém para existir. E o que eles exprimem? Eles exprimem estados, sentimentos, sensações, ações, qualidades. Todas essas características são expressas pelo substantivo abstrato, né? Dito isso, e com esses conceitos, vamos analisar as opções. Na letra A nós temos tempo, angústia, saudade, ausência, esperança e imagem. Analisando friamente, quais são os substantivos concretos? Existem substantivos concretos? Sim. Existe um que é inegavelmente concreto e outro que pode ser concreto ou abstrato. Mas quais são? Tempo. Tempo é um substantivo inegavelmente concreto. Por quê? Porque tempo é uma concepção. As concepções, elas são definidas como substantivos concretos. A linha, por exemplo. A linha é o quê? É o menor espaço entre dois pontos, né? Então, como é o menor espaço entre dois pontos, nós podemos defini-la como substantivo concreto. E é justamente o que ocorre, né, com o substantivo tempo. Por ser uma concepção de algo, é um substantivo o quê? Concreto. Agora, imagem. Imagem depende. Como eu disse acima, há uma interdependência do contexto para você definir se um substantivo é concreto ou abstrato. Por quê? A imagem, quando representa a manifestação física de algo, por exemplo, a visualização de algo, você tem um substantivo concreto, inegavelmente. Agora, quando eu digo a imagem, eu posso dizer o pensamento, né? Uma imagem mental sobre algo. Se for a imagem mental, eu tenho o quê? Um substantivo abstrato. Então perceba que essa classificação não é tão simplista assim. Ela depende muito do contexto. Então, na letra A, a gente só mata que não é o gabarito. Por quê? Por causa do tempo. Porque a imagem pode ser concreto ou abstrato. Então, letra A eliminada. Vamos à letra B. Na letra B nós temos angústia, choro, sol, presença, esperança e amizade. Qual desses substantivos é um substantivo concreto, né? Muito simples, né? É o sol, né? Perceba que o substantivo concreto, como eu já disse, é um substantivo que tem existência independente, né? O sol ele tem existência independente. Assim como o dia, a noite, a chuva, esses conceitos têm existência independente. Eles não dependem de outros seres para existir. Então, a letra B eliminada, né?
Na letra C nós temos amigo, dor, claridade, esperança, luz e tempo. Quais são os substantivos concretos aí? Aí há 3 substantivos concretos. Amigo é um substantivo concreto, luz é um substantivo concreto e tempo também é um substantivo concreto. Em relação à luz, tem que se tomar cuidado. Por quê? Porque luz é um substantivo concreto, ela não depende de nenhum ser para existir. Mas e a sombra? A sombra não pode ser caracterizada vulgarmente como a ausência de luz? Sim, então a sombra é abstrato, mas luz é concreto. Então tem que tomar cuidado. Vamos então à letra D. Na letra D nós temos angústia, saudade, presença, esperança e amizade. Perceba que todos esses substantivos são substantivos o quê? Substantivos abstratos, né? Todos eles exprimem qualidades, ações, estados, sentimentos ou sensações, né? Então, já temos o gabarito, né? O gabarito é a letra D. No que concerne aos substantivos abstratos, todos os termos aí são substantivos abstratos, né? Angústia é um sentimento. Saudade pode ser considerado um estado. A presença é o que? O ato de alguém estar em algum lugar. A esperança pode ser considerada também um sentimento. A amizade. Então, todos esses conceitos são inerentes ao quê? Ao substantivo abstrato. Então, vamos analisar a letra E, né? Porque o gabarito já é a letra D, mas analisemos a letra E, que também é importante. Na letra E nós temos espaço, mãos, claridade, rosto, ausência e esperança. Agora, percebamos uma coisa. Aí nós temos também um exemplo de um substantivo que pode ser concreto ou abstrato, dependendo do sentido, né? Quando a gente fala do espaço em relação ao espaço sideral, nós temos o quê? Um substantivo concreto, né? Ele tem existência independente. Mas em outros contextos, o substantivo espaço também pode ser abstrato, né? Por quê? Pode ser um espaço mental, uma coisa não tangível, não materializável, né? Eu sei que o conceito às vezes parece ser um pouco complexo, mas é só você pensar na significação base, né? O que tem existência independente, o que não depende de nenhum ser para existir é concreto, o que depende é abstrato. Utilizando esse conceito fica bem mais simples. Então, quais são os outros substantivos concretos? Mão e rosto, né? São substantivos que não dependem de ninguém para existir. Então, o gabarito da questão aí é a letra D, né? Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.